Então, essa situação de culpa social, muitas vezes é pelo meio que a gente vive. E até uns exemplos por ter amigas que passam por isso, ou situações cotidianas que eu queria trazer alguns exemplos. Às vezes, por situação da vida da mulher, ou por uma opção, muitas vezes eu tenho algumas amigas nessa situação, optaram por não ter filho. Ou por uma situação ou outra, talvez até pensava em ser mãe, não aconteceu e está tudo bem. Só que o que acontece com essa mulher? Em todo lugar que ela vai, alguém pergunta. Na família, se já casou, se casou, se vai ter filho, e fica uma cobrança social. E para a mulher tá tudo bem, ela não tá tudo bem ela não ter filho. Só que começam a falar tanto que daqui a pouco ela tá com a mochila cheia de pedrinha. Não, eu não tenho filho. Ah, eu não tive filho. Aí às vezes falam assim, para uma amiga minha falaram que ela estava se sentindo culpada porque falaram assim, como que ia ser quando ela atingisse uma idade que ela precisasse de ajuda, né? Daí ela mesma diz, mas não, o filho não é a garantia de que vai se resolver, mas tem essa cobrança social, né? Uma cobrança que também pais, quando eu falo pais, eu estou falando pai ou mãe ou avó, seja quem cria uma criança nos dias de hoje, porque é um grande desafio. Sempre foi. Eu fico pensando assim, ó, no planejamento reencarnatório, o compromisso de educar um ser humano e tudo mais. E hoje em dia, e sempre foi um desafio. Os desafios só eram outros, mas eles vão se moldando e sempre é um desafio. Então hoje eu vejo os pais enchendo a mochilinha de culpa, porque o filho tem que ser o melhor na escola, porque o filho tem que fazer futebol porque os outros fazem, porque a filha tem que ter mais não sei quantas horas de atividades extracurriculares, porque ela tem que ser destaque nisso. E na verdade é uma culpa que o pai está carregando pelo consumo social e muitas vezes lembrar daquela frase lá que a mãe da gente falava, né? Você não é todo mundo. Essa fica o pai tendo uma culpa porque o filho tem que ser o melhor. E muitas vezes a gente vê tantas crianças e até mesmo adolescentes com alguns problemas, precisando de apoio, de tudo isso, porque para eles também têm uma culpa, porque aí eles também não conseguem atender a expectativa que o pai, que o tio, que o padrinho, que a avó esperam. E são essas culpas são mais difíceis de encontrar, difíceis de se perceber, porque elas acontecem silenciosamente. É como um descontrole de peso. Ninguém ganha 20 quilos em um mês ou perde 20 quilos em um mês. Eles acontecem silenciosamente. Então, tomar cuidado se eu não estou enchendo a minha mochila para agradar as pessoas em minha volta ou para se fazer parte de alguma rotina, alguma coisa, né? Chama bastante a minha atenção, pais que têm filho em idade escolar inicial, a quantidade de compromissos que tem. Tudo bem que na minha época não tinha nada disso, e agora é normal que tenha, é um outro mundo, é uma outra fase, mas é tanto compromisso que aí tem pais, não estou falando que está errado, cada um sabe o que faz, mas tem pais gastando dinheiro porque tem o dia do cabelo maluco e tem que superar todos os cabelos e aí é um caos aquilo, assim, a semana, assim, vivenciar pessoas saindo do trabalho, não estou dizendo que não pode acontecer situações de sair do trabalho, mas pessoas saindo do trabalho porque tem que comprar determinada situação para o dia do cabelo maluco. E a pessoa fica tão sobrecarregada daquilo e não entende nem por que está sobrecarregada com aquilo, né? E essa culpa de, acaba sendo depositada para o filho e meio que recíproca, porque o filho também vai depositar algumas coisinhas ali. Outra situação com essas culpas do passado, de relacionamento, para chegar no ponto que a gente tem que falar de conversar, é porque muitas vezes os pais podem estar já com um filho um pouco mais adulto e tá decepcionado com... Não está decepcionado com o filho, está decepcionado com a forma que criou, como se fosse uma culpa dele. Então, às vezes,
N situações na vida, levou para um caminho que o pai ou a avó não esperava. E aí se culpa por isso. Porque, isso estava na leitura inicial. Se eu tivesse feito isso diferente lá, quando tinha 3 anos. Se eu tivesse feito isso diferente quando foi para a escola. Se eu tivesse escolhido melhor os amigos dele. E aí o pai ou a mãe dessa criança fica se apoiando nesses se que não vai voltar ao tempo.